Eu vou ler um trecho aqui, dando continuidade àquelas questões que nós falávamos sobre as instâncias da criação do universo aqui, conforme a doutrina secreta fala, né? Então aqui, ó, instância 1. Então seria lá como se fosse o primeiro dia da criação, né? Só que é claro que lembrando que lá fora, dentro do universo como um todo, não existe o tempo, né? Então lá, o eterno Pai, envolto em suas sempre invisíveis vestes, havia adormecido uma vez mais durante 7 eternidades. Então lembre-se que quando lá atrás nós lemos sobre a instância 1, lá estava bem resumido. Aqui ele vai entrar num detalhe um pouco mais interessante, mais aprofundado, né? Esse fato de haver esse fato do adormecido vai ser explicado um pouco mais na frente, eu não sei se é aqui, aonde diz que toda a existência, todo o cosmos, ele possui ciclos. Então a gente já até viu isso aqui quando eu falava sobre Capax, né? Que tem uma mensagem no filme dos Capaxianos que eles falam que o universo vai se expandir e ele vai voltar ao que era. Então se refere a isso daqui. Então cada vez que há um despertar, esse despertar acontece e ele volta a adormecer de novo. Até porque aqui logo mais na frente nós vamos ver alguns trechos onde fala que da própria treva, das próprias trevas, houve, né, o surgimento da luz. Né? Olha aqui um texto interessante aqui, referente ao que eu falei lá no Mensageiros do Amanhecer. Né? O tempo não existia, porque dormia no seio infinito da duração. Olha que interessante. O tempo não existia, mas aí a gente volta àquilo que eu falei para vocês. O tempo que nós vivemos aqui, ele foi criado lá na época da literatura dos Anunnakis, para você ter uma ideia. Todo esse calendário gregoriano que nós vivemos hoje. Eu falei até um outro dia num outro vídeo aqui, que o tempo para nós é apenas uma percepção. O tempo ele não existe. A gente acha que existe porque a gente foi doutrinado a entender dessa forma. Aí as pessoas pensam, mas como assim não existe? Vamos lá de novo, falar sobre isso e aproveitar essa frase. Você só tem a percepção do tempo porque você sabe que o Sol nasce e desaparece. E isso é repetitivo todos os dias, né? Mas imagine que o Sol parasse ali e fosse só dia. Como que você ia medir o tempo? Olha que belo exemplo. Até mesmo lá na literatura dos Anunnakis, eles falam que eles ficaram na Lua e ficavam vendo o comportamento dos astros ali e eles iam calculando. Então, cada vez que eles percebiam que a Terra dava uma volta em seu próprio eixo, eles entendiam que tinham passado um dia. Né? Eu ainda não encontrei nenhuma literatura para falar como foi definido o que seria esse nome dia. Né? Eles só falam lá na literatura Anunnaki que aquele momento que seria que tivesse a luz seria o dia e a noite, que tivesse a escuridão, seria a noite. Né? Então é bem interessante. Aí as pessoas ficam ainda confusas. Ah, mas eu não entendo isso. É simples. Se você pegar uma nave aqui e for navegando em linha reta pelo universo, como que você vai calcular o tempo? Como que você vai saber que um dia passou se você não tem mais uma percepção solar para poder fazer essa medição? Ah, mas eu posso levar um relógio. E se você não tiver um relógio? Como que você vai medir o tempo? Né? Então aí por aí você já vai tirando de base que basicamente o tempo para nós é apenas uma percepção. E vou até aproveitar o gancho para dizer uma coisa que eu tinha conversado há alguns dias aí com uma pessoa sobre aquela questão na Bíblia que fala que as pessoas lá tinham 900 anos, né, 300 anos, mil e tantos anos, até mesmo na literatura nórdica, né? Estou falando literatura aqui, mas muitos chamam de mitologia também. Tinham 1.500 anos, 1 milhão de anos. Só que existe algumas inscrições antigas que falam que naquela época as pessoas mediam o tempo baseado na lua. Então, assim, por exemplo, eu não lembro se é Moisés ou é Noé, que tinha 900 anos aí, né? Aí eu fiz uma pergunta para essa pessoa, eu falei, ele tinha 900 anos mesmo? Ou o tempo dele era calculado baseado no calendário lunar? Aí a pessoa ficou em dúvida e tal. Aí eu fiz uns cálculos lá para ele e falei, olha, baseado nesse tempo aqui de 900 anos aqui, eu acho muito difícil, né? A pessoa viveu 900 anos, mas tudo bem, vamos dizer que foi.
Só que se você converter isso baseado no que essas literaturas antigas falam, que os povos antigos calculavam tempo baseado na Lua, então, na verdade, esse cara que tinha 900 anos, ou 900 e poucos anos, que no cálculo lá deu 55 anos, não eram, na verdade, 900 anos, né? Calculando num calendário lunar, né, ou seja, o ciclo de luas que ele tinha, então, na verdade, o cara tinha 50 e poucos anos. Então, só para você ver que as pessoas elas iam já sendo doutrinadas, as informações não eram passadas da forma verdadeira. Então, onde estava escrito 900 luas, na verdade eles converteram e mudaram para anos. Não, isso aqui não vai ser lua, não, vai ser anos. Porque se olhar o tempo em relação a anos, propriamente dito, se fosse calculado realmente mesmo, ia dar 55 anos, né? Então, assim, para traduzir, os 55 anos, que no caso seria os anos mesmo que se passaram, viraram 900 anos, porque na verdade referia-se a 900 luas e não 900 sóis, vamos dizer assim, né? Que no caso seria ali os anos. Pode parecer meio confuso, é simples. Quando você ouvir falar que o cara tinha 900 anos, se for dividir entre as luas que nós temos, na verdade o cara tinha 50 anos ali, né? Então é simples assim.